Fala galera, eu sou Adriano Gudjenian, estou mais uma vez aqui no CIOSP, o 41º aqui em São Paulo, para mais um Odonto Rock, o já tradicional Odonto Rock. E esse ano e esse momento aqui estou com 3 colegas de altíssima qualidade. Aqui na minha esquerda, Danilo Maeda, Celso Klein e Marcelo Ablo. Então com esses feras aqui nós vamos fazer um bate-papo sobre o caminho futuro da odontologia. Onde nós chegaremos, de que maneira nós chegaremos. Antes de falar de futuro da odontologia, eu acho que a gente vai pegar um link com o estágio atual da odontologia. Nós temos aqui 2 cirurgiões e um expert na área de dentística, mas todos com algo em comum: o preparo de boca para poder atuar com esses pacientes. Vamos lá, começar com você, Danilo. O que você tem para falar para a gente sobre o momento atual dessa preparação bucal para um tratamento, seja cirúrgico, seja dentística, ou seja em qualquer área da odontologia? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. E eu venho da periodontia, minha especialidade base é periodontia. E a gente já é habituado a lidar com esse controle de placa, de biofilme, e ter essa limitação, essa dificuldade, né, no controle do biofilme por longo períodos, né? Os pacientes desmotivam, por vários motivos eles não voltam regularmente ao consultório. E hoje a gente vive uma dependência grande de dentifrício, de técnica de escovação. Então tem escova com cerda macia, mas eles não limpa. Tem antimicrobianos, mas tem reveses pelo uso contínuo. E hoje nós buscamos ainda e temos ainda uma certa dependência dos colutórios, né? E o que se usa mais ainda na cirurgia ainda é a clorexidina 0,12%. Hoje nós entendemos melhor o uso dela rotineiro, e uma das coisas que tem sido mais frequente anualmente é a resistência microbiana, né? A clorexidina, inclusive para o que a gente usa na boca, né? Então isso levou alguns profissionais a voltarem a indicar utilizar água com sal em algumas localidades, ou indicarem outros produtos que não têm uma evidência comprovada. Hoje o que a gente tem feito de pesquisa, né, na faculdade é o uso do Odomed Pro nas diversas formulações, porque com a possibilidade do oxigênio nascente a gente tem um efeito interessante para micro-organismos anaeróbios, que basicamente é que a gente trabalha frequentemente na doença periodontal e na periimplantite. E o que eu posso adiantar, talvez, né, que um dos efeitos que a gente tem desse oxigênio nascente, né, com dióxido de cloro, é que nós temos um efeito, não existe um efeito residual longo, então o paciente não tem nenhum desconforto quando a gente compara com a clorexidina. Os testes clínicos que a gente tem feito, os pacientes eles não se importam se é um ou outro, porém eles sentem uma sessão de limpeza maior. Tem sido indicado também para pacientes xerostômicos. E uma coisa interessante é que a gente tem aplicado ele nas bolsas subgengivais na formulação gel, algo que a gente não consegue fazer com formulações líquidas. A gente tem feito aplicação de raspagem. Então, é difícil dizer num estudo piloto que isso tenha um efeito, né, que é melhor do que não colocar nada. Mas no Brasil, onde a gente não tem nenhum agente microbiano para ali na bolsa periodontal, uma bolsa periimplantar, ele vem de uma forma a ajudar, talvez na descontaminação interna, algo que somente a cureta você vai tirar cálculo, biofilme, mas que a gente não usualmente lava, né? Então talvez seria uma coisa interessante de novidade, que não é algo que a gente tenha confirmado cientificamente ainda, as pesquisas não estão prontas nem publicadas, porém é um insight diferente, uma visão diferente que já existia nos anos 2000 fora do país, né? As medicações para serem inseridas dentro de bolsas periodontais. Talvez isso seja uma coisa interessante para se discutir nesse mundo atual. E me diga uma coisa, há alguma contraindicação de uso contínuo? Então, para o dióxido de cloro não existe essa contraindicação. Na concentração utilizada ele não é tóxico. Então, até mesmo jovens, né, crianças, podem usar ele por 1 minuto pré-cirúrgico, pode utilizar 2 vezes ao dia. Ele não tem efeito residual, então ele não vai formar manchas acastanhadas. E ele também não tem resistência microbiana conhecida. Então, nós podemos ter um agente de boa formulação, né, com uso a um preço justo que o mercado absorve. E mais uma coisa interessante, tem uma publicação do professor Paulo, que esteve aqui hoje, né, que ele comparou 3 cepas, Enterococcus fecalis, em UTIs, né,
comparou Streptococcus mutans e mais uma cepa que agora me escapou, né? Mas ele foi tão eficaz quanto, ou seja, muitas vezes a gente dentista quer um produto que seja similar a nível e aplicação com a clorexidina, e ele permite isso. Em alguns dos testes ele foi até superior. Então acho que já estamos no momento de começar a fazer estudos mais longos para realmente mostrar se realmente ele pode substituir a clorexidina e talvez seja o produto da vez agora. Klein, me diga uma coisa, nos casos de dentística, você costuma fazer alguma preparação prévia ao tratamento ou pós-tratamento, e se usa também essa substância, o Odomed Pro, para a sua prática diária? Certo. Bom, se a gente for reportar na primeira pessoa que começou os preparos cavitários lá em 1908, né, o Black, né? Então as duas literaturas do Black, né, que ele lançou em 1908, as duas literaturas básicas para o mundo inteiro, para os dentistas seguirem aquelas normas de preparo. O Black já na época falava, né, dos 7 princípios do preparo cavitário, né, que era desde a forma de contorno, isolamento do campo operatório, e o último quesito do Black era limpeza do preparo cavitário. E na época já falava da limpeza do preparo cavitário, que poderia ser feito com X, Y, Z, e também uma época ele falou de produtos à base de oxigênio. Claro que aí talvez, provavelmente seria peróxido de hidrogênio, imagino que sim, né? Hoje a dentística trabalha assim, na verdade a limpeza do preparo cavitário era há poucos anos feito com ácido fosfórico, né? Porque é o produto que você usava para produzir adesão. Usava o ácido, removia a smear layer e aplicava o adesivo, né? Hoje o mais moderno é manter aquela camada de smear layer, né, que a broca, a ponta de matada produz. Ela se achava há muito tempo que ela era toda contaminada, né? Ela não é contaminada, na verdade, né? Então os adesivos mais modernos vão se aderir na camada de smear layer. Então não sei se o gel seria uma boa opção para fazer a limpeza, porque talvez eu tenha que deixar aquele smear. Talvez o gel não vá limpar muito o smear, o pouco possa ficar. Mas aí, como a Maíra falou, talvez algumas pesquisas a gente pode fazer nessa área também. Interessante. Não tem. Mas é interessante. Porque eu preciso daquela camada de sujidade, né? Que não é, na verdade, uma sujeira. Não é uma sujeira, uma dentina pode ser uma raspada, sujeira, mas não é contaminada. Ela não talvez, é contaminada, exatamente isso aí. Mas muito interessante, porque aí a gente começou a ideia de falar sobre o futuro da odontologia, a gente foi buscar no passado. Sim, 1908, o livro clássico do Black, que ele falava, tem que limpar a cavidade. Muito é o último passo da limpeza. E você, meu amigo, qual que é a sua prática, o que você entende, ou como você enxerga essa situação do preparo pré-operatório? E se você faz uso de algum produto, se é o caso do Odomed, como você vê isso? Eu acho que qualquer cirurgião, né, entende que o momento mais crítico da cirurgia é o fechamento do tecido epitelial. Ponto. Né? Você sabe que nós trabalhamos juntos, para quem não sabe. Não, eu não sabia. Na verdade, nós somos colegas de faculdade. Ele é mais baixinho que eu, mas ele tinha apelido de Turquinho. Eu sou mais alto, eu tinha apelido de Turquinho. Ele é mais mentiroso que eu, mas eu tenho o nariz maior. Né? O que mais me dá receio, o que eu tenho receio profissionalmente no pós-operatório, é o fechamento do epitélio. Acho que depois que o epitélio fechou, a cirurgia ela vai transcorrer tranquilamente. A boca é muito contaminada. Eu acho que seria uma imprudência algum profissional não tomar nenhuma medida. Sinceramente, Maeda, eu fiquei curioso, porque eu tenho uma paciente que está na Austrália, e eu orientei ela a fazer o procedimento na Austrália, tá baixo? Eu orientei ela a fazer o procedimento na Austrália, e na Austrália orientaram ela exatamente isso, né? Usar uma solução salina, água com sal. Eu achei... com tanto produto, né? Não só a clorexidina, mas o peróxido de hidrogênio e tudo mais, são produtos bacteriostáticos, até com uma ação bactericida, como você falou. Eu acho que é uma imprudência, porque a boca é muito contaminada.
Se a gente lembrar, o dente é a única estrutura do corpo que fica metade para dentro e metade para fora. Não existe outra estrutura no corpo que está para fora, né? Então, preservar o pós-operatório, eu digo até fechar o epitélio. Fechou o epitélio, aí você pode relaxar. Mas que inexoravelmente você vai precisar de um controle bacteriano também. Então, sempre uso, né? Conheci o Domed por você, né? Acho que, aprendendo agora com o Maeda mais em relação às pesquisas dele, até queria ouvir mais depois, eu acho que é um produto de eleição, não só pela adesão do paciente ao tratamento, mas pelo tratamento mais completo, né? Incluindo, inclusive, xerostomia, melhorando a umectabilidade de boca e tudo mais. É isso que a gente tem visto e notado, que os profissionais têm usado produtos à base de oxigênio com várias intenções, né? Não só profilaticamente, mas também de uso terapêutico, né? E isso é muito interessante e é importante o cirurgião dentista ter isso, porque isso acontece em todos os consultórios, né? A tal da xerostomia, seja ela por uma interação medicamentosa ou por algum problema, uma síndrome e tal, ela é comum a todos nós. A gente tem recebido pacientes cada vez mais com essa situação. E cabe ao dentista, muitas vezes, ter esse conhecimento e fazer a intervenção. Porque muitas vezes o paciente, ele busca um médico, e o médico não tem esse conhecimento. Sim. Né? E a gente, às vezes, no dia a dia também não se tem atenção para essa situação, que o dentista deve prescrever mais. O dentista, ele tem um hábito errado de achar que ele só resolve quando ele põe a mão, quando ele intervém. A gente tem essa formação. Sim, né? Aquela formação técnica mesmo. Ou você vai fazer a restauração, você vai fazer a cirurgia, e muitas vezes a solução está numa prescrição, numa indicação do produto. Então, vale esse gancho para que a gente passe para os colegas que você resolve do seu paciente, porque o médico já faz isso. O médico, ele já tem o hábito, muitas vezes, de fazer a interposição dele com relação ao paciente sem pôr a mão, prescrevendo. Né? E a gente também precisa ter essa noção de que é nossa responsabilidade, é sim uma prática legal, a gente só não é habituado a cobrar por isso como o médico cobra, né? Que é também um erro. Esse assunto que é também um erro, né? Porque você está disponibilizando um conhecimento. Enfim, o Marcelo citou aqui, né, que ele queria ouvir mais de você, e acho que o nosso também, né? Um pouquinho mais sobre essas pesquisas. Olha, a gente tem feito essa parte com a implantodontia na Universidade de Belo Horizonte, em parceria com professores que tem um serviço longo de acompanhamento, porque às vezes a gente na clínica tem a dificuldade de acompanhar esse paciente com as próteses, reabilitações. Então, aquele estudo longitudinal, né? Isso aí que às vezes faz falta na universidade pra gente, né? Então lá, o objetivo é reduzir Candida albicans, porque as próteses ficam velhas, né? Melhorar o acompanhamento desses pacientes a longo prazo, reduzir outras coisas, porque os pacientes também têm pneumonia por aspiração, porque tem a boca contaminada, a questão da incidência da periimplantite. E uma coisa que o professor Marcelo falou, eu fiquei pensando, poxa, tem uma ideia excelente. Por exemplo, talvez aplicar o gel sobre a nossa sutura, né, para ajudar, né? E aí talvez também a concentração seja ajustada para futuros estudos, mas para pele. Por exemplo, a gente faz incisão em pele, muitas vezes o paciente cai e rala, a gente aplica o mertiolate, que é clorancidina hoje, né? A gente poderia usar um produto que não dói também. Ele numa forma de bioadesivo seria muito bem-vindo, eu já conversei uma vez. Boa, gostei dessa ideia. O bioadesivo, ele por uma sutura, por um pós-operatório, ele cairia muito bem. A gente vê que ele teria uma liberação lenta, talvez, ali, como bioadesivo, ele vai se degradando e liberando, se degradando e liberando. Sim. Seria perfeito. O controle de pneumonia aspirativa, eu tenho uma certa experiência, porque eu tive um pai que teve um acidente vascular cerebral e fez quadros de pneumonia aspirativas recorrentes. E isso acabou me dando um start de toda a crise, veio uma solução. E hoje nós temos uma empresa de atendimento residencial e hospitalar de odontologia, né? Que é a startup a Menina dos Meus Olhos, que eu cuido hoje. E o que a gente vê? A descontaminação de casos de VPN, que tem ventilação mecânica,
Se ela ocorrer recorrentemente, infelizmente só tem trabalhos com clorexidina. E aí já fica um gancho, pessoal do Odontomed. Eu estou totalmente à disposição. Ó, Aí. viu? Eu estou Viu? totalmente à disposição Ui, e tenho experiência Christian. nisso, tá? Marcelo. Para poder fazer uma avaliação em hospital, né? Eu vou chamar De utilizar o Odomed para verificar a diminuição. Com clorexidina, eu tenho trabalhos que eu posso compartilhar, que é a redução de pneumonia em casos de pacientes que se encontram entubados é 80%. Eu vou pegar esse gancho, Marcelo. Eu, por uma questão de convivência, né, por ter irmã, por ter sogro, sogra, cunhado Médicos. e muitos amigos médicos, eu tenho muitos pacientes médicos. E de longa data eu percebo um desconhecimento deles com relação a situações que são do dia a dia deles, com relação a pacientes que vão para UTI, por exemplo. E já foram diversas conversas com esses pacientes médicos em que eles, caramba, aí tá um problema que é do meu dia a dia, eu não tinha pensado Tá na nisso. minha frente. Por exemplo, e pacientes que não vão ser penso. entubados. Agora, mais recentemente, por conta da pandemia, isso veio à tona Sim. e hoje o conhecimento já é mais amplo. Mas a gente fala disso há 10 anos, 11 anos, 12 anos, e a gente já viu histórias de hospitais que gastaram milhões para descontaminação do sistema de ar-condicionado e não pensavam que talvez a infecção Tivesse na placa tivesse na bacteriana. placa bacteriana bacteriana. daquele paciente É. que tinha acabado de ser entubado. Diversas conversas como essa, né? Então, muitas vezes, só o fato de levar esse conhecimento já muda a prática Sim. de um profissional e isso muda a condição de sobrevida de um paciente. Porque o paciente que está na UTI, primeiro que assim, ele está no estado que ele precisa de muitos cuidados. Depois, imunidade muito baixa. E a gente sabe a velocidade da multiplicação bacteriana. Então, o paciente que ele está caminhando para um quadro muito complexo, né? A utilização desses agentes, principalmente esses que não têm alguma efeito de perder a sua propriedade, no caso como a clorexidina, quando usada de forma recorrente, ele se faz muito necessário e até de uma forma assim simples, né? Às vezes com uma própria gaze umedecida, Sim. se faz uma descontaminação, uma melhora daquele quadro e isso faz repercussão no dia a dia do paciente, no prognóstico final dele, né? Da saída daquela UTI. Da universidade, nós temos uma disciplina, acredito que ela esteja hoje em várias outras, que é a odontologia hospitalar, Sim. né? Em que os alunos são levados aqui, eu acho que mesmo também tem no currículo, né? Sim, já está começando a. Tá começando. Tá começando, começando. tá? Lá vocês sempre estão na Nossa, frente. Não. Será? Não. Mas já existe há uns 10 anos a disciplina. Por isso que eu tô falando. Em que os alunos vão até a UTI com o professor, que é bucofacial, né? E aí, claro, pela parceria da universidade com o hospital, do professor com o intensivista, né? Facilita também. Então os alunos usam, só que daí a clorexidina, para fazer a higienização 2 vezes ao dia da parte oral do paciente. Mas eu tenho uma dúvida de aplicação. A clorexidina, a literatura fala que tecnicamente nós temos que aguardar 30 minutos depois da higienização, Sim. porque o flúor presente no creme dental, Inativa. ele quela o efeito da clorexidina. Com o Odomed é igual? Não, a gente não tem nenhum teste, não tem relato. O uso do dióxido de cloro ele já é antigo, né? Mas ele, inclusive, ele tem sido indicado porque ele quebra alguns compostos furados, né? Então não existe assim uma inativação dele dessa forma, porque o objetivo dele é a geração do oxigênio nascente, né? Então, se houver alguma coisa, eu ainda não conheço, não li nada sobre isso. Isso é fantástico, porque isso melhora em muito a adesão do paciente. E quando você pede ao paciente, fala assim, aguarda 30 minutos para depois usar a clorexidina, né? Foram os Muito bem trabalhos que lembrado. vieram do pH ácido de boca depois da alimentação, né? Aguardar 15 a 30 minutos para depois fazer higiene oral, né? Aí você imagina, o cara vai almoçar, Sim.
espera 15, 30 minutos, faz higiene, espera 30 30 minutos, minutos e usa usa a clorexidina. Aí fala, pô, tô o dia inteiro só pra cuidar dos dentes. Não é? Você precisa Mas isso pensar é um porque mais problema uma para coisa, adesão né? do da paciente. adesão do paciente Adesão ao ao paciente. tratamento. É mais um fator. No caso de prescrição, Sim. hoje, eu não sei a sua opinião, mas eu prefiro prescrições ou de uso diário ou de 12 em 12. De 8 em 8, o paciente acaba inexoravelmente esquecendo uma dose. Concordo. Sempre de 12 É em um 12. problema e a gente tem que pensar, porque a gente vive num mundo que tem uma dinâmica totalmente diferente de 10, 15, 20 Sim, anos atrás, exato. onde ninguém tem tempo a perder, a gente termina os dias com a sensação de que está devendo coisas a fazer. Então, se você coloca e imputa ao Mais paciente uma dificuldade. uma dificuldade, técnica, com certeza relatado, a gente vai ter dificuldade de adesão e de resultado. É. Isso implica no nosso trabalho também. Né? Sim. Isso, de fato, 100%, é um problema. Esse mesmo gancho, pensando numa situação futura, né? Porque o nosso tema é o que a gente espera, o que a gente quer, ou como a gente vê a odontologia para o futuro, a gente vê que a odontologia tem evoluído demais, tanto em materiais, em produtos, em fármacos, mas a gente tem melhorado os nossos processos, otimizado os nossos processos. E aí eu vejo, por exemplo, na área de dentística, a preocupação com brocas mais delicadas, Sim, para é verdade. preparos mais menos Delicados, na verdade, invasivos. menos invasivos. E consequentemente para atender uma odontologia adesiva que não é uma novidade, mas acho que como nunca ela tem sido utilizada de forma aditiva, não só Sim. preparo para depois fazer a utilização, né? E aí eu chamo isso, acho que um dos fatores que tem me levado na prática diária é a impressão 3D, porque a gente consegue, através de materiais novos, fazer impressão de fragmentos, de partes Sim. dentárias que antigamente a gente Antes tinha que você preparar para tinha uma na mão. coroa. Exatamente. Hoje a gente consegue fazer. Então eu queria levar o tema do assunto para essa odontologia adesiva, para essa odontologia minimamente invasiva, com esses cuidados que vão talvez evitar que os nossos colegas tenham tantas intervenções na prática de implantodontia, né? Acho que você é o cara para começar. Mas vamos lá. Uma coisa muito simples, né? Em que eu vejo que a KG tem solucionado, ou tem entrado lentamente no mercado, é uma coisa que se chama limpa-pontas. O nosso normal é usar uma ponta diamantada muitas vezes, né? Então eu vou usando ali, eu pego, por exemplo, a 10-12 para fazer uma odontologia minimamente invasiva, a 10-11, né? Vou usar um sistema de aumento, ou uma lupa, ou um microscópio, e eu começo a trabalhar com a 10-11. Parei, botei a 10-11 para fazer a higienização dela, vai para autoclave, semana que vem eu utilizo a mesma 10-11, né? E aquele diamante vai se desgastando um pouquinho, porque vai ficando sujidade na 10-11. O meu preparo, que seria minimamente invasivo, eu acabo tendo que fazer mais força, né? Porque o diamante está mais desgastado, eu gero mais calor, eu abro mais a cavidade. Então o limpa-pontas da KG, né, que eu queria falar, é uma borracha simples, né? Digamos assim, entre aspas, uma borracha, mas simples de utilizar, que além de limpar aquela sujidade do diamante, acaba dando um polimento um pouco naquele diamante. Então eu consigo usar a ponta diamantada, que geraria mais problemas, mais vezes, sem gerar problemas. Então a minha odontologia minimamente invasiva acaba ficando bastante tempo minimamente invasiva com a mesma ponta diamantada. Porque é difícil, né, você a olho nu olhar assim, minha ponta diamantada tá ruim. O dentista não enxerga, ele vai continuar utilizando. Quando é que ele vai parar de utilizar aquela ponta diamantada? Quando ele está vendo que ela não desgasta mais. Né? E aí ele joga fora. Aí ele joga fora. Então, se você criar como hábito assim, aí eu tenho que lubrificar minha alta rotação todo dia após eu encerrar o meu trabalho. Então eu tenho que limpar a ponta diamantada também. Usei, limpei a ponta diamantada, 5 segundos, exatamente, essa é a charada. Isso é fantástico. É muito legal esse limpa-pontas. Aí eu mantenho uma odontologia minimamente invasiva. E isso tem um link com a nossa vida cotidiana, porque coisas, nós precisamos otimizar os processos, sim, né? É só limpeza. É só limpeza. Tá? E funciona muito bem, é simples. Eu comecei a ver as fresas ruins na clínica por culpa desse cara aqui.
E como é que a gente limpava as fresas entre suas pontas? Aqueles. Aquele. Escovinha de escovinha de metal. metal, né? Claro, eu ensinei os alunos, vocês também com isso aí. Aprendemos Agora, assim. assim, também. né? Aprendemos e E passamos. aí vai ficando a sujeira no meio da ponta diamantada. Vou fazer uma odonto minimamente invasiva. Que nada, tá Sabe dando que- rombo na cavidade. Pensando em cirurgia, né? Então não sei se eu vou falar alguma novidade, mas eu gostaria de contribuir com o professor Marcelo, né? Que eu tenho feito assim. Vamos dizer assim, adaptar o que a gente tem de broca. As brocas, as pontas de lápis, de acabamento, de granulação fina, por exemplo, né? Eu tenho lá, porque minha esposa faz a horta dentista que tem. E um dia eu precisava tirar um implante de mandíbula e as retrievers, né? Elas vão fazer um trabalho que nos ajuda. Só que por pouco que tenha de osteointegração é muito duro e elas não conseguem tirar na mandíbula. Então você precisa fazer um desgaste, uma osteotomia para ajudar, né? E aí eu percebi que se pegasse carbides ou brocas diamantadas de granulação normal, gerava muita esquídula de titânio. E isso cai no osso e na gengiva, a gengiva fica preta e o paciente se incomoda e você não tem como resolver. E aí um dia eu peguei uma broca dessas de acabamento. E eu entrei com a broca e fui fazendo a canaleta. Essa eu aprendi, hein? Essa eu não conhecia. Só que, impressionante, senhores, que como ela pole e ela desgasta um pouquinho o osso, mas ela pole, não forma esquírula. Então você tira o implante sem ter aquele problema. Sem ter esquírula. Aí eu comecei a ensinar os alunos, os professores, os amigos assim, e todo mundo começou a usar. Então eu falei assim, olha, a gente tem que criar um kit, né, para nos ajudar no retratamento. Aí você vai né? falar com o pessoal da KG. A minha experiência Mas- foi diferente, foi com o micromotor elétrico. Você falou da alta rotação. Quando usava alta rotação, parece que qualquer fresa servia. Então, às vezes, a secretária trazia uma outra fresa e tal. Quando chegou com o micromotor, né, a gente tem experiência nisso na implantodontia, você vê que as fresas excêntricas, elas fazem um barulho diferente. Sim. Claro. Nossa. E aí, você vê que a fresa não entra suave, não sai suave. E aí você começa a ver com magnitude a diferença que tem de uma fresa para outra em relação ao resultado no preparo. Total. Né? Boa, A Marcelo. gente tem uma máxima na implantodontia, e eu sempre falava isso para os alunos da pós-graduação: quando a fresa faz um barulho, significa que ela está excêntrica, joga fora. E você imagina na implantodontia, você vai fazer um preparo. Então, a importância, a gente se preocupa tanto com os macro equipamentos, mas muitas vezes não se preocupa com o micro, né? Esse Uma coisa ponto que eu ia simples, chamar a né? atenção. A gente vive um momento da odontologia que eu diria que é um momento ímpar em todas as áreas. Porque a visão da odontologia, vocês estavam conversando antes da gente entrar aqui, eu peguei um pouquinho do assunto, né, falando sobre a ultra especialidade. Né? Hoje a gente vê que o profissional mais, vamos dizer assim, admirado é o generalista, é o clínico geral. Por que isso? Porque todas as áreas evoluíram de uma forma tão legal que a gente consegue acessar elas e ter elas na prática diária. Então, na dentística, hoje a gente está falando de brocas, estamos falando de micromotor, mas a gente está falando de escaneamento, a gente está falando de projetos de CAD para gerar impressões 3D, estamos falando de uma adesão que já se tem desde a década de 60 com o monocórneo, mas a gente tem uma adesão como nunca antes, utilizada de forma aditiva. A gente está falando da implantodontia com cirurgias guiadas, com enxertos de tecido conjuntivo, de biomateriais, tudo isso para o quê? Com preservação alveolar, né, também. Então todas as áreas da odontologia têm otimizado os processos e têm gerado resultados melhor para quem? Para o paciente, que é o nosso bem maior. Né? Quando a gente pensa nesse teor todo, a gente tem que não pode deixar de levar em conta que o dentista hoje ele tem mais recursos. Então ele se tornando um generalista, ele na verdade ele está agregando todas as especialidades de uma forma em termos de pocket. Porque hoje eu não sou implantodontista, mas eu escuto vocês falarem, eu agrego esse conhecimento e isso modifica toda a minha prática odontológica, né? Então, quando a gente vai pensando nisso, levando para essa odontologia futura, que é a nossa intenção, eu queria que vocês, cada um dentro da sua área,
como vocês veem e como vocês acham que o dentista tem que se preparar para preservar mais, porque o ideal é que a gente tenha menos ação. Acho que o ideal é da odontologia a gente trabalhar mais como consultoria e menos como dentista. Esse é o meu pensamento, né? E eu falo isso só para concluir a minha linha de raciocínio, vem em função de uma palestra que eu assisti há 13 ou 14 anos da Francesca, e que ela falava sobre adesão e sobre odontologia adesiva numa época e que ainda havia muitas dificuldades, porque se falava em fragmentos cerâmicos. E a gente sabe como é difícil você fazer uma odontologia adesiva com fragmento cerâmico. Hoje, com essa odontologia CAD/CAM, eu não estou falando de CAD/CAM estritamente fresagem, estou falando de CAD/CAM com ele amplo, uma impressão, mas mais do que isso, um planejamento com base no CAD, porque é aí que está a diferença, não é só a execução, é o planejamento CAD que entra até o DORA e outras coisas. Como vocês veem em cada área de atuação, essa otimização dos processos em prol de uma odontologia menos invasiva e menos mão na massa e mais preventiva. Vou começar com você, Danilo. Jogando o abacaxi aqui pro Danilo. Ainda mais que eu sou, às vezes, o fim já, né? Eu e o professor Marcelo estamos no fim. Mas quando tem falência das outras coisas, enfim, chega na gente. É proposital, né? Porque o Marcelo trabalha comigo, como ele disse, e a gente, nas nossas discussões de caso, sempre o intuito é preservar, é manter. A gente não vai para uma cirurgia de implante quando há uma possibilidade, por menor que seja, de evitá-la. Então isso já está imputado na cabeça do Marcelo, acredito que na sua também. Então, e isso deveria estar na cabeça de todo dentista. Quanto menos ele operar ou menos atuar de forma prática, melhor ele está trazendo. E eu falei da palestra da Francesca, depois eu vou finalizar. Ó, eu vou deixar o abacaxi para o professor Marcelo. Eu vou agora falar com o perodontista. Ok. Porque quando eu fui para pós-graduação, 2008, eu lembro certinho. Todo pós-graduando a gente não tem dinheiro para ir nos congressos caros, ir para fora do país, né? E eu lembro que alguns professores foram, acho que 2008, né, que teve, pro Europério. É o congresso de maior assumidades presentes, né? E teve uma discussão como essa, assim, mas bem fundamentada, depois de uma aula, né? Que todo mundo queria saber, e a discussão era: mantém um dente ou vai pro implante? Qual que é o limiar entre tirar o... E estavam duas celebridades do nosso mundo moderno, que era o Jan Lind, pai da periodontia atual, né, moderna, e o Thomas Albrechtsen, que é o pai da implantodontia atual também, né? E eles discutiram. Enquanto o professor Jan Lind dizia que você pode manter dente, e tem estudos realmente que mostram a manutenção de dentes por 30 anos com doença periodontal, com pouca inserção, é uma realidade difícil de se executar, né? Ainda mais num país, às vezes, grande como o nosso, e por vários outros motivos. E já o Thomas Albrecht dizia que você teria problemas também, e que o implante inserido também tinha estudos com 30 anos de acompanhamento, que é do próprio professor Brademark. Então a questão é, como que é? Nesse embate não tem ganhador. A questão é que cada realidade tem que ser aplicada para aquele caso. Mas o que eu falo, né, em relação a isso é que não mudou dos anos 80 para agora, né? 40 anos depois, 50 anos de osteogração, a gente ainda tem o mesmo problema. Porque nós vivemos o quê? Pessoas têm algumas ausências, as pessoas estão removendo tudo, fazendo um protocolo, e essas pessoas passam para a necessidade de um retratamento e vão perder seus implantes. Então, a decisão de remover ou manter o dente ainda é uma decisão muito pessoal, de acordo com o caso, e aí é uma decisão que o dentista tem que tomar junto com o paciente, ele orienta, né? Mas a prevenção, como a gente concebe hoje, ela não mudou, ou seja, dentes que podem ser mantidos, com o tratamento periodontal, pacientes que são colaboradores, vai funcionar. E pacientes que não são bons colaboradores, mesmo o implante, também tem um risco de falência. A maior causa de retratamento hoje, para a gente na implantodontia, vem da iatrogenia. Então, eu me recordo que quando comecei nesse caminho, teve uma empresa de implantes brasileira que contratou uma consultoria para como era o mercado odontológico para implantes nos próximos 20 anos. E surpreendentemente,
essa empresa disse que iria ter uma redução no consumo de implantes, porque não ia mais ter cárie, não ia ter canal, não ia perder dente, não ia botar implante. Só que o que a gente vê hoje, depois de 25 anos dessa consultoria, é que nós continuamos aumentando o número de implantes. Só que não necessariamente são para edêntulos ou aquela reserva, né, aquela demanda reprimida, mas para retratar os casos onde a gente errou. Então nós erramos porque não tínhamos bons exames, planejávamos mal, não tínhamos conhecimento. Hoje a gente já está muito melhor, então nós não temos mais a possibilidade de errar. Então nós temos que reduzir o retratamento, né? Muito bem, muito bem. Agora eu só queria incrementar para você antes de você fazer. Eu já estava usando a palavra do Maeda aqui, que é iatrogenia, né? Usando as suas ali, pensando, mas depois eu Você sabe por quê? Porque assim, eu tenho uma prática na minha clínica, o Marcelo conhece isso, eu faço exame prévio, eu não faço planejamento, não faço orçamento sem ter um check-up, por exemplo, né? E o uso das câmeras intraorais com magnificação me deu uma visão, e eu passo isso para os pacientes, que muitas vezes uma restauração, ela deve ser trocada antes que o paciente tenha a percepção da troca. Porque ele tem a percepção quando ela fratura, quando ela cai, ou quando ela clássica do amálgama, pré-molar superior. E eu falo muitas vezes, a gente vê uma infiltração com uma magnificação ali da câmera de 30, 60 vezes, você vê uma infiltração, e ali você já não sabe se aquilo está em esmalte, já está em dentina, então eu já preconizo a troca. Eu queria saber se isso faz parte do processo atual, eu estou muito fora. Não, mas esse é um ponto mega discutido mesmo, da infiltração, né? Porque vocês passaram pelo mesmo que eu passo, assim, aquela infiltração do amálgama, né? Que você vai remover o amálgama, remove e não tem cárie embaixo do amálgama, né? Sim. Então muitos pacientes da nossa idade, talvez, que tenham amálgamas ainda, né? Você olha ali, tem uma infiltração entre a parede palatina e o amálgama. É que aí a oxidação preenche também, né? Exatamente. Mas e quando é uma resina? Aí o paciente olha, você amplia ali na magnificação, olha, vamos remover. Aí realmente não tem cárie por baixo. Quando é uma resina, o que nós ainda indicamos é fazer realmente o clássico, a radiografia periapical, desculpa, a interproximal. Uma Batwing. Eu hoje optando pelo reparo, né? Não remover toda a resina. Não remover por inteiro. O que era antes, aí, talvez há 15 anos, 20, era a remoção total da resina. Hoje é o reparo. Exatamente para tentar aquela odontologia minimamente invasiva. Mas só faz o reparo se você faz o diagnóstico com área radiolúcida. Entendi. Senão, não Deixa faz. como está. Deixa como está. Mas eu lembrei quando o Maeda falou da iatrogenia, que é uma coisa que você atende vários pacientes hoje que não tem doença periodontal, tem basicamente gengivite e pouca gengivite, né? Sim. E que vão para aquela odontologia do DSD, né? Do planejamento digital. E aí a onda gigante de lentes de contato, cerâmicas, que estão invadindo o espaço biológico. É isso que eu lembrei agora. Porque você está com um paciente que não tem doença periodontal, tem o padrão da gengivite que nós temos, e daqui a pouco ele está feliz, sorrindo super bem, mas passa a ter gengivite por invasão do espaço biológico, que nós estamos causando iatrogenia nos pacientes. Eu vou guardar essa aí para depois falar da história da Francesca. Tá. Com toda a tecnologia que tem, né? Sim. Faz todo o planejamento, faz a impressão perfeita e faz a cimentação subgengival. É assustador, né? Agora, puxa para você, Marcelo. Ele fugiu da parte implantodoncia falando de pele, mas agora o Marcelo dá cacetada. Então eu queria falar mais como clínico. Uma coisa que eu acho que a gente, falando de futuro, eu fiquei impressionado com o congresso. Eu frequento o CIOSP desde quando eu tinha 13 anos de idade. Meu pai foi tesoureiro do CIOSP. É mesmo? Do 13º. Então, eu posso dizer que eu cresci aqui dentro. E assim... Não cresceu muito. Não, eu não cresci. Mas é por isso que eu sou o turquinho. Mas você vê que está punjante, né? As empresas estão animadas, você vê que o público está animado. Chegar é um trânsito absurdo para chegar aqui. Né? A praça de alimentação completamente lotada. Novidade, tecnologia. E aí eu vou me prender, quando você estava fazendo a pergunta, eu sei que estava fazendo por especialidade, por isso que eu pedi a liberdade de falar de uma maneira genérica. Quais que são duas tendências?
E eu queria responder como conceito. Acho que duas tendências importantes são experiência do cliente. Nós temos que pensar na experiência do cliente, em UX. Eu hoje, na Clínica Abla, foi meu pai que fundou há 65 anos, eu não sou diretor clínico. Eu sou diretor responsável pelo departamento de UX, experiência do cliente. Como que a gente vai pegar a tecnologia, e você sabe disso, porque se eu sou um cliente do Dora, e a primeira coisa que eu falei para você, eu falei, como que a gente vai entregar? Então todos os planejamentos que a gente fez hoje, se quiser a gente pode até se aprofundar, mas eu acho que não vem ao caso. Todas as projeções que a gente fez para esse ano, para entregar uma experiência para o cliente melhor. E segundo, uma coisa que você sempre falou, retorno do cliente. Nós não conseguimos, e a grande dificuldade, com toda a tecnologia que a gente tem, fazer o cliente ter uma adesão ao retorno ao consultório. Essa é a realidade de todos. Como que se chama? Você tem uma consulta que você fala check-up preventivo. Check-up preventivo. Na verdade, assim, a gente busca fazer a manutenção da saúde. Então, a partir do momento que o paciente chega à clínica, ele faz um check-up, realiza um tratamento, ele em tese, ele eliminou os seus problemas. Por que ele só vai voltar quando ele tiver novos problemas? A medicina mostrou isso pra gente, aliás, não foi medicina, foi engenharia. E eu falo como toda a questão de prevenção que a gente pensa hoje, ela não veio da medicina, ela vem da engenharia. Você compra um carro hoje e o seu carro tem garantia mediante ao quê? Manutenções preventivas ou periódicas, né? E, porra, se por um carro É verdade. que tem peça de manutenção, isso faz sentido, imagine para um corpo humano que não tem peça de substituição. Então, a ideia é, você fez o tratamento, então faça a manutenção da saúde desse tratamento. Não espere ter uma nova doença, um novo problema para procurar o dentista. De que maneira que a gente pode fazer isso? Com exames periódicos e com profilaxias e tratamentos profiláticos. Então, essa é a ideia. Agora, só para fechar a ideia da Francesca que eu falei, pegando o seu gancho, essa palestra da Francesca me marcou muito, porque eu quase desisti de assistir essa palestra nos primeiros 10 minutos. Ela começou uma palestra, quem não sabe, a Francesca é uma professora, uma palestrante internacional, ela é italiana, e também tem, não sei se a mãe é suíça, então ela mora na Suíça, morava na Suíça, e ela começa a palestra mostrando equivocadamente, mas isso era armado, uma foto de uma senhora muito enrugadinha, com os dentes marrons, assim, e bem curtinhos. E ela começa a falar, de repente ela olha para a tela e fala, me desculpe, eu errei o slide. Vai lá e muda, ela mostra uma mulher nova com um sorriso lindo. E o tema da palestra dela era Meus Monstros, My Monsters em inglês. E aí ela começa a mostrar sorrisos bonitos e falar da especialização que ela havia feito em Los Angeles, de estética. E aí ela fala assim, bom, estes sorrisos bonitos são os meus monstros. Eu durmo com ele todas as noites. E ela começa a mostrar um sorriso bonito e uma panorâmica de acompanhamento. E aí aquele sorriso com um implante, com 2, com 3, com endos. Fala assim, eu sofro com isso até hoje. E só para ser resumido, a último slide dela, o penúltimo slide dela é aquela foto daquela senhorinha com um sorriso bem marrom. Ela fala assim, essa senhora, ela é mãe de 2 dentistas e esposa de um dentista. Ela é a minha mãe. E ela tem trauma de dentista e nunca deixou nem meu pai, nem as 2 filhas tocarem na boca dela. E ela mostra a panorâmica. Os dentes bem curtinhos, sem nenhuma restauração, porque ela tinha medo de dentista e não ia, sem nenhuma endo e com todos os dentes na boca. Isso tem a ver com o que você falou quando você falou da iatrogenia e da nossa ação. Então, só para fechar o nosso link, será que no futuro nós teremos uma odontologia mais preventiva, mais orientada pelo nosso conhecimento do que pela prática de nossas mãos? Aí acho que vem um pensamento, eu gostaria de deixar isso para todo mundo que está assistindo, que provavelmente é dentista, porque muitas vezes o dentista só se realiza como
doutor quando ele põe a mão e faz a quando ele prática. Faz a prática, ele consegue executar, né? Pra E conseguir eu costumo fazer. dizer também que o cara que tem um martelo na mão, ele só sabe bater prego. Então a gente muitas vezes tem que tirar o nosso processo manual e voltar para o intelecto, porque a gente tem uma carga de conhecimento. Nós falamos aqui com um pretexto de querer às vezes ensinar o médico de que muitas vezes fazer a profilaxia do paciente na UTI evita a perda daquele paciente por uma situação. Então eu volto a devolver para vocês, dentro da área de cada um, se isso que eu falei faz sentido e o que vocês enxergam para a odontologia no futuro dentro desse contexto. Danilo. O sentido é sempre o mesmo. Então, Eu ia perguntar se é porque é o mais baixinho, né? Ou se é porque é o A mais gente pode novo. levantar aqui para fazer a medição, mas acho que Eu vou passar. Tá acabando. fez não dá sentido? tempo. Fez sentido o que eu falei? Bateu para vocês a ideia? Sim. Olha, realmente, independente do motivo que leve à perda de um dente ou a necessidade do tratamento, né? Existe uma história. E muitas vezes eu vejo muitos colegas, não que um esteja certo ou um errado, né? Essa questão, mas é que muitas vezes a gente pensa no tratamento curativo realmente e esquece de analisar a causa que gerou aquele problema, né? Então, por exemplo, outro dia uma paciente dizendo que colocaram os implantes, mas falou, olha, mas não tem espaço para a senhora fazer as coroas. É algo muito frequente. Sim, até, a gente vê muito, isso com muito. frequência, né? Porque pensa no tratamento, às vezes a realização monetária, né, financeira, Sim. e na realização pessoal. Fiz um caso difícil, ficou tão bom, e às vezes não era o que o paciente espera, né? Eu não vejo, assim, uma forma muito rápida, nos próximos anos, da gente evitar ou resolver completamente essas situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? Que isso vem da falta de boa qualificação, treinamento. Então nós estamos formando ainda com limitação na nossa próxima geração, né? Aqueles que vão estar no nosso lugar nos substituindo, e porque também temos competição por várias coisas e talvez a odontologia que a gente aprendeu foi diferente porque não tínhamos tantas outras coisas que fazem bem, mas também fazem mal. O excesso de tudo é ruim, excesso de informação, excesso de tecnologia. Então acho que talvez nos prepararmos para um bom senso, né? Tentar entender o que realmente faz a diferença, ou seja, limitar, não no céu, não a terra, mas o caminho do meio, talvez faça mais presença e tenha mais resultado e mais efeito pra gente hoje, né? O digital é importante, mas não adianta ser digital e não saber utilizar o recurso analógico, porque os melhores cirurgiões dentistas digitais também eram cirurgiões dentistas analógicos muito bons. Muito bom. Né? E aí, Você não se transforma no melhor dentista por estar digital. Não, Isso. não, exatamente isso aí. bom, e aí eu passo a palavra para o professor Klein. Ih, passou a bucha. Né? Mas assim, eu vejo assim, concordo com a Maeda 100%. Né? O nosso diagnóstico, acho que o diagnóstico dos nossos alunos tem que ser talvez mais aperfeiçoado, ainda tentar melhorar o diagnóstico. Né? Os erros de diagnóstico, desde a lesão de cárie inicial, abre ou não abre, né? Aquela cárezinha inicial na oclusal, assim, né? Abro ou não abro. Não adianta eu ter a melhor magnificação, ali, melhor a radiografia, se eu não sei se eu vou abrir ou não vou abrir. Perfeito, Né? perfeito. Então, fechar aquele diagnóstico, assim, como a Maeda falou, dá para botar um implante aqui? Bom, botar um implante dá, mas a coroa protética não vai caber aqui. Mas eu não posso ficar com esse espaço aqui aberto. Não dá para fazer um slicezinho ali na distal do 35, lá e na mesial do 37? Dá para fazer. Mas por que eu não pensei nisso antes? Né? Então é difícil fechar o diagnóstico. E aí vai no que você falou antes, aquele clínico geral bem formado. Acho que isso ainda falta um pouco nas universidades. Mas eu vejo que isso tem ganhado uma relevância maior ao longo dos anos. Eu fico feliz. Porque eu me formei numa época que um cara só tinha alguma relevância quando ele era especialista. Sim, exato. Hoje eu já vejo a relevância num bom clínico geral. Pode ser especialista, claro, mas ele tem que ser bom em várias atuação, áreas. né? Pelo menos ter noção da pério, noção da endo, assim. Eu sinto falta disso. Quanto à condição que você falou, que eu achei muito, muito interessante, que é a decisão do cirurgião dentista entre abre ou não abre. Né? Isso, na minha visão, acho que tem muito a ver com a condição também do paciente. Por quê?
abro ou não abro? Se eu não sei se esse paciente vai voltar, talvez a minha decisão correta seria abrir. Agora, se eu sei que ele tem uma prática de me procurar de tempo em tempo, eu posso observar isso manter e acompanhá-lo, né? Mas essa verdade. prática do paciente de voltar está muito em a gente educar esse paciente A para isso. voltar. A gente tem que modelar esse paciente para que ele nos busque na saúde, não na doença. Isso tem muito a ver com a nossa formação. Nós somos formados em odontologia corretiva. A nossa profissão é uma profissão empírica de origem. Então, os primeiros dentistas, eles estavam sanando problemas. Sim. Eles não estavam preservando ou prevenindo problemas. E a gente herdou essa orientação. Por isso que é difícil, exatamente. Nós somos num momento curativo. Exato. Né? Isso primeiro é uma prática que nós temos que mudar. Vamos lá, Marcelo. Você fica com a puxa final. Né? Para te finalizar. Depois de colocarem todos os pontos que eu concordo muito, eu acho que tem uma coisa que a tecnologia trouxe, que é a possibilidade de diagnóstico. A hora que a gente magnifica, a hora que você pega um paciente que tem todos os dentes em boca, né? Eu não sei se a gente tem tempo. Tem. Eu posso contar uma história? Pode contar, tem tempo, sim. Eu tenho um paciente que tratava comigo, pelo menos. ele trata comigo há 25 anos. Eu coloquei todos os implantes dele, ele tinha alguns dentes perdidos, e há 25 anos, quando ele me procurou, eu já pensava em reabilitar maxilomandibular para devolver o sistema estomatognático. Quer dizer, todos os dentes, né? Apesar de eu repito isso, porque não é uma ideia hoje de repor os dentes ser uma coisa importante. Né? Tem vários profissionais que falam, não precisa. Mas eu devolvi e fui na DVO que eu acreditei ser a correta. Sempre trabalhei com montagem articuladora e tudo mais. Os anos se passaram e todos sabem que quem tem muito tempo de história, o tempo é a mais pura verdade, né? E aí as coroas se fraturando, e aí ele voltou, eu sempre longe do microfone, né? Eu cuido de você. Há 30 anos. Há 35 anos. Primeiro congresso internacional eu fui com ele. Que legal mesmo. Em Los Angeles. Não. Las Vegas. Las Vegas. E aí, esse paciente foi agora, 2023, fazer a nova reabilitação. E eu falei, suas coroas fraturam demais. Vamos fazer um DORA? Para quem não sabe, DORA é o Instituto de Planejamento Digital, que faz uma tomografia de FOV longo, pegando a articulação temporomandibular, sobrepõe o escaneamento e fotografias e coloca o sorriso dentro dos padrões que seriam os padrões anatômicos e estéticos. É uma conjunção, não é só um DSD, como você colocou, né? Mas ele coloca o côndilo posicionado na cavidade glenoide. A gente viu que esse paciente tinha uma alteração de desenvolvimento facial. Que é comum, né? Então, é comum. Sim, mas a dele era gritante. Sim. E você não... Eu tenho experiência nisso. Eu dou aula de proporção áurea, de estética e tudo mais há muitos anos. Fantástico. Então, uma das coisas que eu observo nos pacientes é a estética facial. A harmonização. Todo mundo é Mona Lisa, mas esse paciente não dava para ver, ele era completamente torto em estrutura óssea. Mas se olhava para ele, parecia tranquilo, né? Talvez um profissional, quando eu fui apresentar esse caso, tava o Jove, que foi calouro meu na faculdade, e aí ele falou, não, dá para ver que ele tem. Eu falei, mas você é ortopedista? Ele falou, sou. Eu falei, viu? Você viu, eu não vi. Por isso que é importante hoje. Ver, não é fácil, mas não. Então, por isso volta naquele ponto que nós estávamos discutindo. Por isso que é importante a visão clínica e não geral. do especialista. Por isso que é importante a medicina integrativa da odontologia entre as especialidades de odontologia. Mas voltando no caso do DORA, nós equilibramos os planos e devolvemos esse paciente de novo em função, né? Não foi simples o planejamento, mas a gente usou uma ferramenta com todos os recursos tecnológicos de diagnóstico, inclusive o Klein não conhecia, te convido a visitar, né? Dora Approach, Dora.approach no Instagram. No Instagram.
e permitiu a gente realizar um caso com uma maestria e num tempo, voltando naquilo ponto que eu falei de UX, User Experience, de compartilhar com o cliente a decisão, porque eu sou de uma época que os pacientes iam no consultório do meu pai e meu pai escolheu o tratamento. E eles Hoje, acatavam. mas era diferente, era outra época, né? Então, eu não quero amenizar, né? Você tem toda a razão no fundamento que você falou do conhecimento. O Brasil tem mais faculdades de odontologia que o resto do mundo inteiro. Isso não faz o menor sentido. Um país tem mais faculdades que o resto do mundo inteiro, né? Para os colegas que estão começando, vale a pena, tem que estudar, né? A gente não falou a titulação de cada um aqui, mas quem quiser é simples, vocês conhecem muito bem a ferramenta, vai no BIM, né? Inteligência Artificial, só fala o nome, já sai o currículo. E aí, para não me perder, a tecnologia, ela traz a possibilidade de diagnóstico. E a gente precisa ter muito conhecimento técnico para saber pesar isso na balança. Porque se você pegar um microscópio, 80% das suas restaurações não vão estar boas. Exatamente. Você entendeu? olha, Simples. Eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de scanner. Então, até onde a gente vai? Eu sei que nós vamos bater em cima de invadir espaço biológico, né? Mas às vezes é um profissional que quer fazer um procedimento, mas ele não sabe como fazer um aumento de coroa clínica. Coisa simples, né, Marcelo? Que deveria. Eu sei, claro, eu respeito você. Eu gosto sempre de ver o copo meio vazio, não meio cheio. Eu gosto de acreditar que essa galera que está aqui no Congresso, eles estão dentro da capacidade de cada um procurando melhorar. Sim, exatamente. Exato. Eu quero acreditar Embora nisso. o nível que eles estejam, todo mundo está buscando. Eu acho que assim, o nível da onde eles saíram ou para onde eles vão chegar depende da capacidade de cada um deles. A gente estava falando aqui, o que me levou a estudar foi, para quem não sabe, foi por isso que eu desisti da dentística, foi esculpir, né, um primeiro molar superior e fazer o tubérculo de Carabelli. A cúspide quebrou 3 vezes. Nem você sabia disso, né? Eu olhei e falei, chega, eu vou estudar na minha vida. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou ter certeza. Não dá para ter, volto a dizer, do que eu estava me sustentando, não dá para ter certeza absoluta, mas eu vou estar certo que eu estou buscando o melhor caminho, volto a dizer, para aquele paciente, para a experiência daquele paciente. Então eu acho que assim, a tendência para o futuro é tentar devolver para o cliente a melhor experiência, o melhor conhecimento tecnológico que você tem. Lógico, evitando sobretratamento. A vida é uma curva de Gauss. A gente vai sobretratar todo mundo com leite, vai parar, os dentes vão ficar marrons de novo, aí a gente vai voltar e aí a gente vai buscar um equilíbrio, né? Agora, é fantástico a quantidade de tecnologia e coisas novas que você vê. Nós discutimos aqui anteriormente alguns casos, não com vocês, mas com os outros que estavam aqui, que tem se tornado comum do consultório. Porque talvez há 10, 15 anos atrás, um pouco mais, eu sou reabilitador há 25 anos. O paciente que chegava para fazer reabilitação, ele tinha uma característica de idade, de problemas e até socioeconômico. É uma característica. Hoje você pega pacientes jovens com 35, 36 anos, com todos os dentes, sem restauração e precisando fazer reabilitação por desgaste, seja ele por parafunção, seja esse por acidez, por pH de saliva, por qualquer outra coisa, com problemas de ATM, porque provavelmente fez uma ortodontia de nivelamento e alinhamento, e esses pacientes chegam no nosso consultório fazer uma reabilitação. E aí entra tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho, sobre odontologia adesiva, extremamente aditiva, sobre um diagnóstico mais preciso, porque há algum tempo atrás, você pegava um paciente desse com todos os dentes, você olhava para ele e tratava o que ele vinha pedir ali, estou com sensibilidade.
Você ia dessensibilizar. Você ia dessensibilizar e você ia talvez nem cogitar que ele deveria ir lá no estomatologista dele e ver se ele tem refluxo. Sim. E ver se ele tem uma dieta. Posso colocar uma muito- pimenta nisso? Claro. Vamos tirar agora o holofote da odontologia e vamos para saúde. Nós somos uma área da saúde. E a gente estava discutindo saúde antes disso. Hoje, uma das tendências muito grandes são medicações de alta concentração, né? Para TDAH ou para quem quer puxar um ritmo de trabalho acima do normal, eles conseguem acesso a isso, né? E aí, o quanto a medicina vem sobrediagnosticando e sobremedicando. Eu não estou criticando, só estou convidando para uma reflexão. E está trazendo como efeito colateral alguns problemas odontológicos que ninguém presta atenção. Pois é. Aí entra a necessidade de uma medicina integrativa. Sim, Porque os problemas oriundos de com origem numa área afetam outra área. que a gente E falou se da a- xerostomia, né? E se aquele dentista ou médico não está antenado nisso, ele trata ali fechado na salinha dele sem pensar que tem integração com outras áreas. É esse ponto que eu quis puxar aí quando eu falei do assunto passado. Gente, o papo aqui está muito legal. Acho que daria para fazer uns 3 ou 4 programas aqui do Odonto Rock. Mas o nosso tempo está se esgotando. Nós temos 5 minutinhos aí para poder finalizar. Eu queria de novo agradecer a KG, a Odomed, por mais um Odonto Rock já tradicional, né? Agradecer a presença do Danilo Maeda, do Celso Klein, do Marcelo Abla, mas não sem antes pedir uma palavrinha final de cada um, uma consideração final sobre o que falamos aqui, acrescentar, sem pressa, porque esses 5 minutos podem virar 10 de boa e ninguém vai ter problema com isso. Por favor, Danilo. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui juntos, pela troca de experiências e também desejar aos dentistas que tenham um ano excelente, que pós-OSP cheguem em suas clínicas, né, sejam estudantes ou sejam clínicos, né, motivados, animados, para que esse ano possa ser um ano que possa ter crescimento, que possa ter realizações, que possam ser felizes os seus dias com as suas famílias. Agradeço também a KG Soares, né, pela oportunidade, um momento único de estar com vocês, ímpar, né, e uma mensagem final é que sempre estudem o que vocês puderem, né? A leitura sempre vai ser um ponto alto aí do ser humano, então sempre leiam bastante o que vocês puderem. Adriano, obrigado pelo convite, obrigado pela a Odomed, a KG Soares, parabéns pela iniciativa. Um bate-papo assim eu acho que eleva o nível da odontologia. E eu queria convidar a todos os dentistas a uma reflexão. O poder do sorriso. Quem não conhece, tem como chama? Aquela stand-up que o cara apresenta, o TED. Tem um TED que fala o poder do sorriso, ou sim. Smile. O sorriso é responsável por 74% da apresentação facial. Eu queria convidar os dentistas a terem amor para devolver sorriso para os seus pacientes. Estudando. Eu acredito, Marcelo, que o cara que escolheu odontologia, se formou e vence ou tenta vencer na odontologia, ele já tem esse amor. Sabe por quê? Porque a nossa profissão é uma profissão árdua, difícil, muitas vezes ingrata. Sempre ingrata, né? Ninguém gosta de ir no dentista. Sempre, Ninguém porque- gosta de. Eu não gosto de ir no dentista. Mas você fica realizado quando um paciente sorri e te agradece. Sim, isso é verdade. Isso anula todas as outras ingratidões que você teve. Então, assim, todo dentista, eu vejo desde aquele garotinho, eu falei aqui com o Garófalo, outro dia eu falei com o Zanata, eu vejo amor neles, mas eu vejo muitos garotos ou garotas que estão começando e tem esse sangue nos olhos, esse amor pela odontologia. A gente tem um hábito, muitas vezes, nós que somos ali um pouquinho mais experientes, vamos dizer assim, de falar uma coisa que é realidade, infelizmente, que a odontologia tem caído o nível
da formação desses alunos. Isso é um outro problema que passa pela ordem econômica, política, social e tudo mais. Eles não têm culpa disso. Eles escolhem a profissão e se formam com o mesmo intuito, com a mesma animação, com o mesmo pujança que você, eu, ele e você tiveram. Eles não têm essa culpa do que aconteceu. Eles têm que correr atrás, infelizmente, talvez um pouquinho a mais. Só que a odontologia também provém algo a mais. E eu tenho tido uma reflexão nesses dias de que essa odontologia digital, ela acaba provendo também a possibilidade de troca de informação e sim de aprendizado, porque toda comunicação traz um aprendizado para eles que não tiveram lá na cadeira da faculdade a possibilidade de ouvir um professor por mais tempo, porque a gente sabe que a carga horária é diminuída. Mas ele acaba aprendendo um pouquinho no Instagram, embora tenha muita coisa errada, ele acaba aprendendo um pouquinho com uma ferramenta de comunicação como Dora, como outras que tem um DSD. Então eu acho que a gente vai evoluindo e a gente demora um pouquinho para perceber que mesmo com essas deficiências, nós estamos sim num processo evolutivo. E quem ganha com isso sempre é quem deveria ganhar, o nosso paciente. É isso aí. Obrigado, KG, obrigado, Domed, obrigado, Celso, obrigado, Danilo, obrigado, Marcelo. E vamos lá, Odonto Rock aqui, ó. Vamos lá, fazer barulho aqui, porque o Rock and Roll ano que vem precisa estar de volta.